falou. O fisiculturismo tem essa dificuldade porque muitas vezes a genética e o trabalho duro compensa a falta de sistematização de um treino. Então, o cara tem uma genética acima da média, isso já é comprovado cientificamente. Pessoas que têm mais densidade de célula satélite vai ter maior capacidade de hipertrofia, não importa o que faça. Uma pessoa que tem baixa densidade de célula satélite vai ter uma genética ruim, é um negócio que já está escrito, infelizmente, a pessoa já nasce com isso. A maior parte das pessoas é o que a gente chama de respondedores médios, né? E são poucas pessoas que têm aquela genética negativa, mas ao mesmo tempo também são poucas pessoas que têm aquela genética excepcional. Sim. E quando a gente fala de fisiculturismo, a gente está falando todo mundo toma como referência os caras que são campeões, né? Então se pressupõe por parte do público médio que o que faz o que o campeão faz funciona, então também vai funcionar para mim, porque esse é o melhor caminho. Só que muitas vezes não é isso. Muitas vezes o cara é campeão não por demérito, não é falta de mérito do cara. É como eu falei, a junção da genética com o trabalho duro. Então o cara é sinistro na dieta, o cara é sinistro no treino, só que ele treina baseado nisso, de dar o seu máximo, ir lá todo dia na academia e sair morto. Até mesmo os caras que treinam com alta intensidade, descansos mais longos, são poucos, eu tenho certeza que são poucos que também, não tenho o WhatsApp dos caras, mas eu tenho certeza que são poucos que têm um diário de treino, que periodiza suas semanas e tudo mais. Por causa disso, é muito mais difícil essa divulgação científica e essa popularização de racionalizar o treino dessa maneira. Porque, beleza, o cara é top 2 do mundo, poderia ser mais se sistematizasse, mas vai falar isso para ele, vai falar isso para as pessoas em volta dele. Ele gosta de treinar assim, tá ligado? Eu já vi caso de, tipo, me mandaram um print de grupo, o cara basicamente justificando porque é um cara old school aí, basicamente justificando porque ele não concorda com o que eu falo. E ele fala assim, porque eu gosto de sentir que eu dou meu máximo no treino, tá ligado? Então, tipo, a própria pessoa, assim, ela não percebe que ela tá fazendo isso, mas ela mesma admite que não é nada racional. E isso, em certa medida, também vai ser com todo mundo que tá lá no topo, sabe? Existem caras que são bem inteligentes, que têm contato com os conteúdos dessas pessoas que você citou, com o meu, tudo mais, que entende essas questões. Só que daí você vai ver o cara na hora de treinar, na hora de fazer as escolhas dentro do seu próprio treinamento, ele não vai por esse caminho, porque ele precisa sentir que ele treinou daquele jeito que faz bem para ele. Sim. O que, ao meu ver, para uma pessoa que é praticante normal, não tem problema nenhum, cada um treina como quer, até porque é um hobby. Mas eu também penso, um atleta, se ele toma isso como a vida dele, não importa se você gosta de fazer X ou Y. Se o Z funciona mais, você tem que fazer o Z. E essa mentalidade que a gente tem em esporte olímpico, que a gente tem em Fórmula 1, que a gente tem em grandes clubes de futebol, porque inclusive você falou de aporte financeiro, né, e etc. Tem muitos clubes de futebol que a preparação física ainda é extremamente antiga, tá ligado? Desatualizada. São poucos times, e não por coincidência são times do topo, como o Barcelona, por exemplo, que já tem uma visão muito mais moderna de sistemas biológicos e tal, que isso é uma questão de performance, não é o que a gente vai falar aqui, mas é só para mostrar que o fisiculturismo ele tá meio que isolado nessa questão, mas também não é algo exclusivo dele em certos níveis, tá ligado? Sim, sim. É engraçado isso que você falou sobre questão de genética. Na hora que você falou que o cara rebateu, conversou com você, na verdade, né? Falando, o Bumstead ele vai até a falha. Tem duas coisas. Primeiro que eu vejo muitas vezes o Bumstead não ir até a falha sempre. E segundo que a gente não tem como negar que ele tem, talvez, digamos que a melhor genética para a Classic do mundo. A genética dele de ganho de massa é absurda. Eu acho que depende por causa da linha. De ganho de massa, talvez a do Ramon seja melhor, porque eu acho que ele teria potencial de adicionar mais massa. Sim. Mas pensando em ganho de massa, ele tem uma genética excepcional. E aí você vai se comparar com um cara que, mesmo que ele faça o errado, ele vai ter um resultado acima do que a maioria das pessoas que fazem tudo certo.
inclusive acima do que pessoas que já têm uma genética muito, muito boa, ele vai ter um resultado melhor ainda, porque ele tem a genética que se sobressai sobre as que se sobressaem. Então, você não pode ficar levando muito isso em conta, né? Então, quando a gente vai pensar uma pessoa que quer ter resultados e ela não tem a genética melhor do mundo, ou nem próximo disso, nem está naquele grupo das pessoas que são muito responsivas, ela não pode ficar se dando ao luxo de fazer o que ela quer, se ela quer realmente colher o máximo de resultados. Lógico que tem a questão do que você falou também de pessoas que são ali, fazem musculação de forma recreativa, não querem fazer um alto rendimento e nada do tipo. Mas tem muita gente que não quer competir ou algo do tipo, mas quer muito ter o máximo de resultados possível. Sim. Então, se você está indo pelo caminho de quero ter o máximo de resultados possível, você não pode ficar se espelhando só no que o cara que tem a melhor genética do mundo ou dos que os caras que têm as melhores genéticas do mundo fazem, porque o que funciona para ele vai funcionar menos para você. E, inclusive, nele provavelmente funciona menos do que funcionaria se ele fizesse o melhor. Só que a genética compensa isso daí, né? E tipo, por que é difícil isso aí? Porque você pegar para o público médio e explicar tudo isso para o cara, não entra na cabeça, entendeu? Porque o fisiculturismo, ele tem um glamour muito grande. E eu entendo isso perfeitamente, porque eu participei muito desse glamour, eu bebi dessa fonte quando eu era fisiculturista, de assistir vídeos do Machiavelli, de motivação e tudo mais. E até por ser um esporte que, quando você está em competição, ele é de fato bem difícil, digamos assim, a dieta e tudo mais. Eu entendo e ajudam esses vídeos, sabe? Mas a questão é que esses vídeos também criam uma áurea em torno do atleta que o cara que é fã dele não vai... Porque quando a gente fala isso, o que a pessoa entende é que a gente está falando, o cara só está lá pela genética. Só que a gente não está falando isso, entendeu? E daí acaba gerando um negócio retroativo, que se retroalimenta, porque o cara ouve isso, ele acha que é besteira, e daí ele olha para o atleta que ele é fã, e daí ele pensa, não, mas ele treina dessa maneira, e com certeza essa é a melhor maneira, vai ser a melhor maneira para mim, e daí ele não considera que é a questão da genética, e daí vira um ciclo vicioso. O que também rola uma questão, né, que é muito engraçado aqui no Brasil, é a seletividade em relação a quem se espelhar. Porque, tipo, você pega a década de 90, tinha, sei lá, dos caras que estavam no topo, 9 treinava pesado. E claro, colocava um drop set ali e tudo mais, porque ainda sempre vai ter esse negócio de sentir o músculo queimar e tudo e tal. Isso sempre vai estar relacionado ao fisiculturismo. O atleta, o fisiculturista, ele precisa sentir que está dando o seu máximo na academia. Até porque, tipo, você não está saindo na porrada com alguém, tá ligado? Então, tipo, é você lá levantando peso. Então, o cara precisa sentir esse prazer, essa sensação de superação. E daí um ou dois fazia um treino mais com pump, tá ligado? Tipo, você vê os caras falando, né, nos VHS deles, assim, sei lá, o Flex Wheeler e o Marcus Hugo, que a gente sabe que era montado pra caralho em óleo. E daí você vê o tiozão old school no YouTube fazendo vídeo falando desses dois. E que é assim que era o old school, tá ligado? E, tipo, desconsidera totalmente o jeito que o Nasser treinava, o jeito que o Coleman treinava, o jeito que o Dorian treinava, o jeito que o LeBron treinava. Desconsidera, simplesmente esquece. Qual era aquele outro negão lá que... O Chris Cormier... Não, o Chris Cormier é o... É Chris Cormier, né? Não é. O nome daquele negão que falam que ele nunca ganhou nada do Olímpia porque ele ia muito pra balada. Rapaz, eu sei que é Cormier. Essa Antigona, eu acho que é Chris Cormier. Então, também treinava pesado pra caralho. O próprio Dennis James, naquela época, treinava pesado pra caralho. Você vê os VHS. Não sei por que mudou com o tempo, tá ligado? Porque daí você vai ver ele treinando o Big Ramy. Ele estragou o físico do Big Ramy nessa última preparação que eles fizeram juntos. Mas, e tipo, o Sarcev, que tem a porra do Giant 7,
treinava pesado e tinha diário de treino, tá ligado? Ele mesmo postou no Instagram dele que ele tinha diário de treino, você vai... E, tipo, quem entende inglês foi lá ver o treino que ele fazia, não era nada além do que 3, 4 séries com 8 a 12 repetições, progressão de carga, porque ele anotava as cargas para progredir semana a semana. Sim. Ele é tipo o tiozão old school, que gosta de sentir o músculo queimar para sentir o que se superou, só se prende ao Flex Wheeler e o Marcus Hull, tá ligado? Que fazia séries de pump. Então, essa seletividade do fisiculturismo brasileiro também complica a penetração desse tipo de racionalização do treino no público, tá ligado? É que nem a galera que fala que isolado não funciona, mas só se for de glúteo, né? Exato. Faz rosca direto. Todos os outros funcionam, só o de glúteo que não funciona. Muitas vezes também tem muito ego, né? A pessoa falou uma coisa uma vez e não quer voltar atrás, né? Porque não, mas com certeza. A gente mesmo que se baseia na ciência, quando sai um achado novo, a gente fala, pô, me surpreendeu isso daqui, massa. Agora a gente tem uma comprovação de que não era bem como a gente pensava. Enquanto tem a outra galera que quer defender, não, o que eu falei sempre vai estar certo e não tem nada que possa derrubar minha teoria. Sim, o ego é muito grande, porque os caras estão numa posição de muito destaque, né? Eles estão no topo da cadeia alimentar da indústria do fitness.